Oi, irmãos. Graça e paz. A nossa grande alegria ver todos aqui novamente. Pessoas que já faz algum tempo. Também estamos aqui novamente nos vendo. Uma grande alegria para nós. Como você lida com a ansiedade? Será possível que alguém aqui não seja ansioso? Será? Difícil, né? Se a gente pensar assim, não, eu não tenho ansiedade alguma, né? Quem pode dizer isso é porque está vivendo no céu, acho, né? Mas dizem que nós temos três coisas das quais a gente não separa, que ajudam na nossa tarefa da vida e também nos ajudam a nos deixar ansiosos. 3 coisas. Dizem que a primeira é o telefone, porque sempre fica aquela coisa da interrupção. Será que o telefone vai tocar ou não, né? Aquela coisa assim. O relógio, porque tem compromissos, né? Então, deu horário, não deu horário, né? Estressa também, tem que chegar no horário certo. O calendário também, né? No sentido de apreensão, tá chegando o dia, tá chegando, e quando vai chegar? Não chega nunca, né? Então, a gente tem essas 3 coisas, nos dão uma ansiedade assim, né? Uma certa ansiedade. Mas hoje nós estamos vivendo talvez uma 4ª, né? A nossa situação de pandemia, que é uma certa ameaça. Então, a gente sente um pouco também de ansiedade por causa disso, né? Várias coisas em nossa vida mudam. E alguns especialistas têm dito que a ansiedade é a emoção oficial da nossa era, essa nossa era moderna, pós-moderna, né? É um sentimento assim, característico. E dizem também que é a base para todas as neuroses que a gente passa, né? Então, porque ela corrói, né? A ansiedade corrói, se for muito grande, suga as nossas energias, destrói bons sentimentos e também dispersa a nossa atenção, né? O nosso foco. E às vezes ela pode também nos congelar, nos paralisar em nosso caminho, na nossa caminhada. Se for muito grande, né? E às vezes pode fazer isso por alguns dias, pode fazer isso por semanas, ou até meses, né? Talvez anos. Então, como que a gente lida com a ansiedade de maneira bíblica? Eu vi uma lista de 5 motivos básicos para a ansiedade. Não é só aquele do relógio, do telefone, do calendário, não. São outros motivos assim. A primeira dessa lista é a ameaça. Talvez nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, aquele sentimento onde existe uma certa ameaça à nossa integridade física, né? Isso também nos desgasta emocionalmente, mas a ameaça, por exemplo, a reputação, né? Quando há uma situação em que a nossa reputação é colocada em jogo, em risco, então também há ali motivo para ansiedade. Ameaça ao nosso bem-estar espiritual. Se houver qualquer coisa que nós imaginamos que vá trazer algum prejuízo à nossa vida espiritual, também nos traz ansiedade. Algo que não estamos acostumados, algo contra a qual nós já fomos alertados, né? Então, também no sentido da nossa integridade física, mental, emocional. Se são coisas que podem trazer ameaças, nos gera ansiedade. Uma segunda coisa que nos pode trazer ansiedade são conflitos, né? Conflitos, situações de conflito. Tomar, por exemplo, decisões entre alternativas ruins, né? Não é entre uma coisa boa e outra ruim, entre 2 ruins. Então, gera uma ansiedade. Não tem uma coisa boa, eu vou ter que escolher entre o mal ou o pior, né?
Como que vai ser isso? Então, isso também gera ansiedade, aquele conflito interior, conflito, né, entre pessoas também. O medo, também o medo do fracasso pode nos gerar ansiedade, medo da rejeição. Essa rejeição é uma daquelas coisas profundas do ser humano, né, de ser rejeitado. O ser humano tem um dos grandes desejos profundos da alma é ser conhecido. E, apesar de ser conhecido, ser totalmente amado. Esse é um grande desejo nosso. Mas, o único que faz isso é o nosso Deus, na verdade. Ele nos conhece totalmente e nos ama incondicionalmente. Nós temos dificuldade, né? Muitas vezes em amar alguém que não está de acordo com o nosso padrão, ou, né, não está assim exatamente pacífico, né? Ou outros motivos. Mas, então nós temos medo, muitas vezes, da rejeição. Medo, às vezes, do desafio, né? E seguir adiante. É o receio de não dar certo, de correr o risco de perder a vida, perder bens materiais, perder, né, outras coisas. Então, o medo também nos traz ansiedade. Necessidades básicas não supridas traz ansiedade. Falta de amor, né? Relacionamento, de sentimentos, né, essa falta, alô, faltando voz aqui, alô. Então, alô, oi, alô, ok, muito bem, então, alô, certo, falta de amor, né? Então uma das necessidades básicas de qualquer ser humano, o nenê, né, quando nasce, ele é bem, né, é bonitinho, a mãe cuida assim, com todo carinho, né? E graças a Deus, é para ser assim mesmo, né? O nenê precisa de amor. Uma das primeiras coisas que vai perceber, né? Amor, o acolhimento da mãe e tudo mais. Alimento também, outra necessidade básica, a segurança. Então, são necessidades. Se não são supridas, causa ansiedade em nós, né? E uma coisa muito interessante, reação dos pais. Também causa ansiedade, principalmente em adolescentes, talvez, né, jovens, não sei, mas causa ansiedade diante das circunstâncias, né, a reação dos pais em relação às circunstâncias. Então, se os seus pais têm determinada reação negativa, vamos dizer, né, que você considera negativa em algum tipo de circunstância, toda vez em que se configurar aquela circunstância, você vai ficar ansioso. Será que meus pais vão reagir de novo desse jeito? Ou não, né? Traz ansiedade. Ou também com as cobranças, né? Traz ansiedade a cobrança. Por que você não fez isso? Por que, né? Não, né? Então, são cobranças que também trazem ansiedade para o jovem adolescente. Isso são também motivos para a ansiedade. Muito bem, né? Então, ansiedade, o que é essa ansiedade? Ela, assim, a literatura diz que se confunde muito com o medo. É muito parecido, né? E tanto na questão daquilo que nos causa ansiedade, quanto em sintomas, também são meio parecidos. E essa ansiedade, então, né, estresse e tudo mais, eu olhei aqui, bom, nós temos médicos aqui, por isso eu fico com tremor aqui de falar bobagem, mas eu vou arriscar, né? Eu fico ansioso aqui com esse tipo de coisa, mas, né, alguns ficam com taquicardia e outros com tremores às vezes, né? Ansiedade, tremores quando é muito forte, suor frio, tensão muscular. Bom, suor, os irmãos imaginam que eu suo muito aqui, né? Estou sempre suando, até no inverno, é suor frio, né? Estou meio ansioso também, fico ansioso. Por isso que a mensagem sempre bem suada.
tensão muscular, secura na boca, mudança no timbre de voz, falhas de memória e concentração, desmaio até, pressão arterial que sobe, secreção gástrica aumentada ou diminuída, fortes dores de cabeça, até paralisia também. Então, são vários sintomas, né, que podem ser causados pela ansiedade, ou pelo medo, né, principalmente quando uma ansiedade extrema, né, pode causar isso. E esses sentimentos, né, alguns falam surtos, que acompanham a ansiedade, algumas vezes são muito intensos e exagerados. A ansiedade tem uma característica de muito assim de exagero, mais do que o necessário, né? A pessoa enxerga algo exageradamente ruim. Então, sentimentos exagerados de abandono e terror, mesmo quando o perigo é mínimo ou até inexistente. Então, isso é ansiedade. Às vezes não há realmente um perigo objetivo, né? Mas toda aquela sensação de que pode acontecer algo ruim, então é real para alguém, pode ser real para alguma pessoa, né? E isso pode ser tão assim forte que a pessoa tem todos esses sintomas e pode acabar até ficando paralisada, né? Assim, imóvel, sem conseguir fazer nada, não dar um passo adiante, né? Fica desse jeito. Claro que não quer dizer que quando existe esse sintoma em alguém, que seja ansiedade, não é que é sempre assim, né? Mas podem ser sintomas. E nem toda ansiedade também ela é ruim. A gente tem ansiedades que vão nos ajudar a nos defender, realmente, né? Então, a ansiedade é uma coisa que também nos ajuda a gente a se livrar do mal, né? Existe aquele alerta e a gente fica precavido contra alguma coisa, e às vezes é real mesmo, né? E ajuda mesmo a gente a se livrar. Mas o que é ruim é quando é aquela ansiedade que traz uma perda de paz, que traz aqueles sintomas, né? E a gente perde a paz, não consegue dormir, não consegue comer, né? Fica com todos esses sintomas aqui, e o nosso dia a dia acaba sendo influenciado por causa da ansiedade. Então, esse é quando há esse problema. E, apesar disso, essa ansiedade existe em todos os seres humanos, desde que estejam nesse mundo. Quem não tem ansiedade é porque não está conectado, bem conectado com este mundo, ou então já passou, né, lá para a glória. Dizem, né, que essa ansiedade todo mundo tem em menor ou maior grau, né, porque o nosso mundo é um mundo caído, é um mundo em que existe realmente a maldade, existe a coisa ruim, existe o problema, né? Existem problemas reais. Então, por isso existe ansiedade. E é uma reação até natural nossa. Mas, como eu falei, né? O problema é quando se torna tão forte, né, que influencia negativamente a nossa vida. E ansiedade também ela é dita que é um distúrbio existencial. Por quê? Ela é sentida como uma ameaça à nossa vida e à nossa existência. Então, por isso também alguns falam, isso aí é um problema existencial também, a questão da ansiedade. E neste mundo, nós não vamos conseguir ficar totalmente livres de ansiedade. Todos nós vamos continuar tendo momentos de ansiedade até o fim da vida. Então, como é que a gente lida com isso? O que a Bíblia fala para nós, né? A resposta final se encontra em Deus, né? Claramente, né? Ele está no controle, né? O nosso momento de louvor, a gente pôde cantar um pouco assim, né? Nosso irmão Nando falou realmente que tudo está no controle do Senhor. E é assim que a gente
tendo esta segurança, essa nossa ansiedade, ela diminui. E por isso a fé, no sentido de que a gente admite que é uma criatura que depende do Criador, nos ajuda muito, né, nessa questão da ansiedade. Né? No final de tudo, é Jesus quem vence. A gente pode ver este mundo caindo aos pedaços, mas no final Jesus vence. E nós, junto com Jesus. Então, o final está garantido para nós, né? Não precisamos ter essa ansiedade existencial futura já, né? Mas a gente tem essas do presente, né? Na nossa vida agora. E a gente precisa, sim, se tornar independente, por exemplo, independente dos nossos pais, né? Isso é natural também, mas dependentes do nosso Deus. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4 e vamos ler aqui versículos 6 a 9. Solução que Deus coloca para nós quando sofremos de ansiedade. Filipenses 4, 6 a 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Palavras de Paulo, ali, a igreja de Filipos, e a Bíblia, ela nos diz que o ser humano foi criado para se relacionar com Deus, né? E ser dependente de Deus. O problema é que nós, como seres humanos, nós não conseguimos resolver tudo sozinhos, né? Nós somos limitados. Gostaríamos de ser Deus. Gostaríamos de poder controlar tudo na nossa vida, gostaríamos de planejar que todo o nosso plano fosse concretizado e gostaríamos de ter o poder para concretizar isso, mas não temos, né? Nós somos seres humanos, falhamos e a gente não consegue fazer tudo sozinho. Por isso, se nós tentarmos viver sem a dependência de Deus, nós vamos ficar muito ansiosos, porque nós vamos querer resolver, vamos querer que as coisas aconteçam da maneira como pensamos, como nós queremos, e quando percebemos que não temos nenhum poder para que aconteça ou não, nós ficamos ansiosos, super ansiosos, estressados e etc. E a gente acaba ficando, tendo muitos problemas, inclusive com os nossos próximos. Se a gente, pelo contrário, quando nós tentamos viver na dependência de Deus, nós conseguimos dar uma volta. Lembrar que em tudo, no fundo, está no controle de Deus, né? E é o que este texto ele nos fala. Tiramos a dependência de nós mesmos, ou seja, uma responsabilidade que está acima da nossa capacidade, colocamos diante de Deus, colocamos aos pés do Senhor Jesus, e ficamos com aquela parte que podemos carregar, né? E nós vamos ver isso. O que é isso? A ansiedade, ela também, muitas vezes, dá um sentimento, né? Causado quando tem aquele sentimento de vazio, falta de sentido na vida. Para que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo aqui?
né? Aonde vou? Então, isso causa ansiedade também. Se a gente não tem respostas, se nós não temos nenhuma solução, não temos perspectivas, causa ansiedade e em algumas pessoas isso é muito mais forte, né? Então, primeiramente, a gente já, quando temos Deus em nossa vida, preenchendo a nossa vida, essa parte nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, não temos essa ansiedade, né? Sabemos que no final Jesus vem e vence. Nós não temos essa ansiedade. E o problema é que nem todos se voltam, né, para Deus para acalmar os seus pensamentos. E muitas vezes vão atrás de outras coisas. A nossa tendência é ir atrás de alguma coisa que possa nos trazer segurança, que possa nos servir de escape, possa nos servir de apoio nesse momento da ansiedade, né? Alguns pensam em colocar a sua ansiedade ou a sua esperança em ídolos, né? Ou outros colocam em dinheiro. Se tudo falhar, eu tenho dinheiro. O dinheiro vai resolver tudo, né? Outros colocam em filosofias. Não, mas fulano disse isso, aquilo, né? Então, fica descansando em algumas, né, expressões filosóficas na sua vida. Com isso, fica ali, né, baseando a sua vida naquilo. Outros se baseiam em relacionamentos humanos. Eu tenho tudo, posso perder tudo, mas eu tenho fulano, tenho ciclano, beltrano. Se eles não estiverem aqui, pronto, acabou a minha vida. Então, coloca a sua ansiedade, a sua esperança, o seu apoio, tudo, a sua âncora na vida em alguém, né, em alguma pessoa. Então, também são coisas falhas. E muitas vezes a gente coloca em divertimentos, em outras coisas, né? Até racionalizações. Usamos recursos para racionalizar, para diminuir, atenuar, né, uma situação, atenuar outro tipo de ameaças, né? Sabe o que a avestruz faz, né? Então, né? Ela dá um jeito, dá um jeito dela, né? Enterra a cabeça na areia, pronto, aí o perigo passou, ela não enxerga nada, né? Então, às vezes nós também queremos fazer da mesma forma, mas esse problema de nós nos desviarmos do Criador e irmos para alguma coisa, ele vai nos gerar um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é outra coisa que nos causa ansiedade. Sentimento de culpa, né? Outro dia nós vamos falar sobre isso, mais sobre isso. Mas sentimento de culpa por buscar uma satisfação em outro lugar que não seja o nosso Deus. Então existe também a ansiedade que vem daí, né? E no fim o ser humano ele é capaz de passar toda a vida tentando negar sentimento de culpa, tentando sufocar, né, a sua ansiedade. E o que acontece? O que é melhor? O que a gente pode fazer? A gente precisa ser realista, né? A gente precisa ser realista, não podemos fugir da realidade, não podemos ser pessimistas, nem otimistas, assim. Eu esqueci uma expressão que o Ricardo Agreste que fala de algum escritor, mas a gente não pode ser tão otimista, nem tão pessimista, temos que ser realistas, realistas com esperança, né? É essa a nossa maneira, tirar toda a fantasia, todo o exagero, né? E que possa surgir nossos pensamentos, encarar os fatos. E essa ansiedade que a gente passa, muitas vezes vai nos fazer lembrar de Deus, de buscarmos a Deus, o que é positivo, né? E o problema é quando não vamos até Ele. E quando nós nos aproximamos de Deus, muitas vezes nós vemos que o motivo da ansiedade, Deus não vai tirar, né? Às vezes nós passamos, puxa vida,
vou fazer uma prova, vou fazer alguma coisa, preciso fazer, e aquela ansiedade, Deus não vai tirar a prova, né? Você vai ter que fazer a prova, vai ter que enfrentar a realidade. Mas o que Deus vai fazer? Ele vai nos ajudar a confiar nele, né? E essa ansiedade, ele vai nos ajudar a retirar a ansiedade, confiando nele. E as nossas preocupações, então, que toma conta de nós, Deus vai guardar, Deus vai, ao contrário disso, nos trazer aquela paz que excede todo entendimento. Tem uma experiência, muito tempo atrás, tinha uma senhora, e ela era viúva, né, vivia acho que com um neto, e na sua casa tinha um videocassete, para ver como que é a senhora, é uma senhora mesmo, era bem idosa, ela era do tempo do videocassete. Talvez alguns aqui nem sabem o que é videocassete, né? Era um negócio que usava fita de VHS, uma fita, hoje em dia usa-se CD, DVD, né? Mas antigamente era uma fita. Isso, né, era até um negócio avançado, porque tinha gente que não tinha nem videocassete, né? Mas era um aparelho que não era barato, não. E essa senhora tinha um medo de que ladrão entrasse na casa dela e roubasse o videocassete. Essa era a preocupação. Então, ela ia para a igreja preocupada com a casa dela. Será que meu neto fechou a porta? Será que ele saiu? Será que não saiu? Será que está lá dentro? Será que vai entrar ladrão? Aí um dia a gente estava ali, aí oramos com ela, né, para que Deus retirasse dela aquela ansiedade e guardasse com aquela paz. Foi um momento assim era escola dominical na igreja, né? Mas teve um momento de oração. E aquela senhora, no domingo seguinte, ela voltou e ali deu um testemunho. Olha, sabe, domingo passado eu estava muito preocupada mesmo com o meu videocassete. E depois que fulano orou, naquele momento, sabe que Deus me deu uma paz tão grande que eu não fiquei mais preocupado. E voltei para casa, meu videocassete estava lá, né? Estava tudo inteiro. Foi um testemunho, né, daquela senhora. Deus faz isso, né, de maneira sobrenatural. Essa é a parte que Deus faz para nós. Por isso ele diz aqui assim: não andeis ansiosos, mas sejam conhecidos. Tornem conhecidos diante de Deus, né, as suas preocupações. Diz aqui: apresentem seus pedidos pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus vai fazer isso sobrenaturalmente quando nós entregamos toda essa preocupação nas mãos dele, confiando, né, nas mãos dele. E oramos, né, em nome de Jesus. Deus nos concede isso, essa paz. Essa palavra grega aqui, guardará as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, é uma palavra que era usada no sentido militar. E essa palavra, ela indicava assim que era um guarda, ele guardava uma cidade, é como se estivesse num posto de guarda, fiscalizando o que entra e o que sai. Então, esse guardará é aquela parte que Deus faz em que ele fiscaliza, ele seleciona o que entra, né, e o que vai sair da nossa mente, do nosso coração. Então, essa paz de Deus, né, nos guarda contra a entrada de pensamentos que vão nos causar danos, pensamentos às vezes não autorizados, né, e também de nós manifestarmos esses pensamentos. Deus vai nos trazer, né, essa paz. E tem essa parte que Deus vai fazer para nós. Mas existe também a nossa parte, né? O que nós, será que
podemos nos conduzir para que problemas de ansiedade não venham nos alcançar. Então é por isso que ele diz ali, né? Não deixe entrar, né, os pensamentos problemáticos, mas finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, né? Verdadeiro é tudo aquilo que não tem falsidade, sem fake news, né? Que não é fake news, não é falso, não é fofoca, não é boato, não é trote, né? Mas é coisa respeitável. Tudo aquilo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, né? Então, isso ocupe o nosso pensamento. Deixa para lá todo trote, toda fofoca, todo boato, toda mentira, toda falsidade, né? Todo fake news. Tudo que é nobre é o que é elevado, né? Aquilo que é elevado, tudo que é de alta consideração, não baixo, né? Já dá para ter uma ideia, não é baixaria, mas é coisa alta, né? De nobre, coisa honrada, tudo que é isso ocupe o nosso coração, tudo que é nobre, né? Tudo que é de atitudes, de feitos, né? De conceitos nobres ocupe a nossa mente e o coração. Também tudo que é correto. Correto é tudo que é justo. Então, justo. Nada de injustiça. Não pense nem em injustiça nenhuma, né? Nada que seja incorreto, né? Mas apenas aquilo que é correto. Tudo que é puro. Puro é sem malícia, sem a malícia da sensualidade, sem nada desse tipo de coisa, mas o que é puro, pureza, esse é o sentido, né? Tudo que é amável, então o que é aceitável, o que é agradável também. Deixa para lá o que é desagradável. Às vezes tem coisas que realmente são necessárias, são desagradáveis, mas são necessárias. Só que esse agradável é algo que é parte como algo do bem, né? Não como algo do mal. Então, tudo que é agradável, de preferência, nós tenhamos um relacionamento agradável com as pessoas. Não precisa ter um relacionamento desagradável, né? Se nós vamos falar com alguém, não precisa ser de maneira desagradável, pode ser de uma maneira agradável, né? Então, não precisamos aceitar também, né, tudo aquilo que é desagradável, ficar povoando a nossa mente. Não precisamos deixar isso, mas tudo que é, né, como ele diz, amável, agradável, aceitável. Tudo que é de boa fama é boa reputação. Tudo que se mostra como bem, né, ocupe a nossa mente, nosso coração. Tudo que é de boa fama. Então, o que é de má fama, você já fica com o pé atrás, né? Se não tem uma boa reputação, fica com o pé atrás. Por isso, você vai lá no Reclame Aqui e dá uma olhada, né? No Reclame Aqui para ver o que é que está por trás de alguma coisa. E aceite aquilo que é de boa fama. Excelente. Que tem virtude moral. Tudo que tem virtude moral, aqui nessa palavra excelente. Tudo que é excelente também pode ocupar a sua mente, o seu coração. Finalmente, se houver algo, né, de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Digno de louvor é quem inspira a aprovação de Deus. Então, enfim, tudo aquilo que Deus aprova, seja isso que você deixe entrar no seu coração, não somente deixe entrar, deixe sair, ao falar, ao fazer, né, com alguém. Então, essas coisas, tudo isso, né, pensem nessas coisas. Não somente pensem, mas ponham também em prática, porque Paulo ele completa aqui, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês.
Duas coisas nós vemos aqui nesse texto. A primeira é nós colocarmos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo o motivo que nos tira a paz diante de Deus. Colocar isso diante dele. Confiar nele, né? Confiar que ele tem o controle de tudo. Confiar que Deus, ele vai fazer o melhor. Colocar nas mãos dele. E a segunda coisa é deixar que somente esses pensamentos, essas categorias de pensamento ocupem nosso coração. Às vezes a nossa tentação é fazer outra coisa, né? É pensar outra coisa. A nossa carne, ela clama por pensar, agir diferente. Mas a palavra de Deus é bem clara aqui para nós. E nós pensamos, nós entendemos que a ansiedade está muito relacionada com a maneira como nós enxergamos a vida, né? Está muito relacionado com aquilo que nós pensamos das coisas, pensamos de Deus, daquilo que nós pensamos do outro, aquilo que nós pensamos deste mundo, pensamos das coisas que ocorrem, da situação. A ansiedade está muito relacionada com isso. Então, é uma grande verdade deixar que somente essas coisas boas, elas venham ocupar o nosso coração. E não são coisas, não são fantasias, não são contos, não são mentiras, mas são coisas reais, né? E são a parte boa dessas coisas reais. Então, aquilo que é verdadeiro, tudo que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, que é excelente, digno de louvor, ocupe nossas mentes, nossos corações, ocupe os nossos pensamentos. Então, é nesse sentido que nós podemos pedir também para que Deus guarde, né, para que essas coisas entrem em nosso pensamento, que não permita que pensamentos estranhos, pensamentos diferentes, falsos, né? Que mentiras, que coisas impuras, vamos dizer, de má fama, coisas ruins, né? E outras coisas parecidas venham ocupar nosso pensamento. Deus não vai permitir. E a gente precisa também fazer a nossa parte. Nós precisamos colocar diante de Deus, precisamos também deixar que somente essas coisas ocupem o nosso pensamento. Quero citar só algumas coisas aqui que nos ajudam, né? Por exemplo, em Romanos 8, 28, 29, 38, 39, nós temos ali, Romanos 8 inteiro, são promessas para nós, é o capítulo de Romanos que mais nos favorece, né, que é mais legal de ler, porque tem muitas coisas a nosso favor, né? Então, ele diz lá que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Né, todas as coisas para o bem. Então, são promessas nas quais podemos descansar. Esses pensamentos, né, pode entrar na nossa mente, com certeza, tomar conta da nossa vida. Né? Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse ser conforme à imagem do seu Filho, que Deus nos chamou para ser, nem sempre vai ser de maneira que nós pensamos que seja agradável. Pode ser uma maneira que para nós pareça desagradável, né? A gente se conformados à imagem de Cristo. Pode ser que em um momento a gente vai falar, puxa, mas isso aqui, que sofrimento, né? Deus está me provando aqui, né? E Deus prova realmente, Ele passa o ouro, é como se fosse passar um ouro no fogo para purificar o ouro, né?
Então, às vezes, não vai ser muito, não vai parecer muito agradável, vai parecer um negócio que vai causar sofrimentos, mas é para o nosso bem. Deus vai fazer isso, e essa é a promessa dele para nós. Então, tem momentos na vida em que nós, apesar de tudo, puxa, Deus, o Senhor não está me livrando disso. Por quê? Porque faz parte dessa parte de nos conformar à imagem de Cristo, né? Então, seja para o nosso bem e vai nos produzir crescimento, né? Então, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa promessa aqui que abrange tudo, né? A gente possa pensar, seja nesta dimensão, seja em outra dimensão, seja neste mundo, seja no outro mundo, seja onde for, o que for, Deus não vai separar de nós. Ele nunca vai nos abandonar, né? São promessas aqui que nos indica Deus no controle de tudo, e desde que a gente se aproxime dele e nos submetamos à sua vontade, nós vamos vivenciar, né? Se nós formos rebeldes, sairmos da trilha, nós vamos sofrer, né? Porque Deus vai trazer de volta, e isso às vezes vai ser meio sofrido, mas quando nós caminhamos, né, diante dele, ele vai nos deixar seguros do amor dele, não vai nos abandonar nunca. A gente pode ver outras, né? Salmo 139, Mateus 28, tem tantas coisas que nos fala sobre a presença de Deus em nossas vidas. E até mesmo Mateus 6, Sermão do Monte, né? Capítulo 6, versículo 19 a 24, fala sobre a gente colocar Deus em primeiro lugar. Quando falamos de investimentos, onde vamos investir a nossa vida, né? Fala nas coisas celestiais. 25 a 32, colocar Deus em primeiro lugar na área dos suprimentos, né? Todas as coisas serão acrescentadas. Versículo 33, colocar Deus em primeiro lugar na área de serviços, onde nós vamos servir, que tipo de coisa, né? Enfim, gostaria de concluir, então, essa parte da ansiedade, ela é uma coisa que todos nós passamos, temos dificuldade, muitas vezes, mas também Deus nos promete vitórias contra a ansiedade. Essa vitória é, muitas vezes, a respeito de nós mesmos. Nós mesmos, né, temos que ter vitória sobre nós mesmos. O estresse, a ansiedade, essa situação depende muito de como nós enxergamos as coisas. Depende muito de como nós cremos, né, em nosso Deus. Então, precisamos não somente colocar diante de Deus todas as nossas preocupações, né? Colocar, confiar diante de Deus as preocupações de que Ele vai fazer sempre o melhor para nós. Tudo o que nós precisamos. E permitir que esses pensamentos que nós lemos ali, que são os pensamentos recomendados por Deus, tomem conta das nossas mentes, dos nossos corações. É assim que Deus vai nos ajudar a viver a vida como ela é, tendo paz em nossos corações. É uma paz que Deus diz lá, que excede todo o entendimento, né? E guarda os nossos corações e mentes. Vamos orar? Quero que você coloque a sua vida diante de Deus, as suas preocupações, aquilo que traz ansiedade para você nesse momento. Quero que você coloque diante de Deus aquilo que está tirando a sua paz, tudo aquilo que te incomoda,
muito. Coloca agora diante de Deus. E nós vamos orar para que colocar diante do Senhor e vamos deixar nas mãos dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, Tu sabes, ó Deus, na vida de cada um de nós, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos perturba, que muitas vezes nos incomoda, que tantas vezes traz ansiedade para nós, para nossas vidas. Olha cada um agora, Senhor. Ó Deus, toma nas Tuas mãos cada uma dessas preocupações. Toma nas Tuas mãos cada um dos motivos de ansiedade que está sendo apresentado diante do Senhor agora. Toma, Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Tu, Senhor, que tem o controle de todas as coisas. E nós queremos pedir agora, ó Deus, que essa paz que excede todo entendimento, agora, Senhor, seja derramado em nossas vidas. Guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada um. Toma nas Tuas mãos, Senhor. E aqueles pensamentos que o Senhor deseja que ocupem nossas mentes e corações, ó Deus, é que sejam reais para nós, que ocupem as nossas vidas. Não queremos fugir da realidade, mas queremos enfrentá-la com a paz que vem do Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, todo pensamento, ó Deus, que não Te agrada, nós rejeitamos em nome de Jesus. E, ó Deus, o Senhor mesmo, retira de nós, impede que façam parte dos nossos pensamentos. Livra-nos de todo pensamento que não pertence ao Senhor, em nome de Jesus. E, ó Deus, vem, Senhor, vem nos conduzir em paz. Pedimos por cada pessoa que está nos assistindo também, que o Senhor esteja visitando com essa paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém.